Olá, pessoal! Começando mais um Pod Ipiranga, da Nova Gazeta do Ipiranga, tá? Vou dar o nosso recadinho aqui hoje, mais uma vez. Esse é o nosso jornal impresso, que a cada 15 dias tá aí para você na rua, nas casas do Ipiranga, né? Um jornalzinho Nova Gazeta do Ipiranga. Ele é super tradicional aqui no bairro. E você, comerciante, você que é empreendedor e gostaria de estar aqui, ó, anunciando conosco, é só entrar em contato nas nossas redes sociais aí, ó, Nova Gazeta do Ipiranga e Pod Ipiranga Oficial, tá? Sem muitas delongas hoje, porque tem uma pessoa muito ilustre hoje aqui. Salve, salve, Pod Ipiranga! Hoje nós estamos aqui com a Drica Vidal, ela que é secretária adjunta da Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência. Nós estamos em abril, né, que é o mês do autismo, né, considerado o mês da prevenção contra o autismo. Eu estou aqui com ela e também com a Simone Vigilato, né, do Instituto Supermães, que já está carimbada aqui no nosso podcast, e vai falar também um pouquinho, ela que vivencia isso todos os dias, né, que ela tem um filho autista e convive com as mães, né, dos deficientes. A gente já contou toda a trajetória dela aqui e vamos contar mais um pouquinho aqui. Primeiramente, boa noite, Drica. Boa noite, Darlan. Muito obrigada pelo convite. E Simone também, muito boa noite. Boa Já noite. é pioneira aqui no podcast, né? Pelo apoio de sempre. Obrigada, Darlan. Tá certo. Drica, vamos começar com você, né, que é a secretária adjunta aí da Secretaria Municipal de Pessoas de Deficiência, né? Esse mês de abril é o mês da conscientização do autismo. Como você avalia o nível de informação da população sobre o tema de hoje? Darlan, vou pedir licença um minutinho só para me apresentar aqui pro pessoal. Isso. Eu sou uma mulher branca de 1,70 m, eu uso óculos porque eu tenho miopia. Meu cabelo é liso, um pouco abaixo dos ombros, castanho com umas mechas loiras. Depois que eu fui pro serviço público, aparece branco que não sei da onde, viu? Mas só dá um jeito, viu? Eu tô vestindo uma blusa bege de gola comprida, de gola alta, um blazer azul marinho, uma calça bege e um sapato também bege. Essa é a minha autodescrição em respeito às pessoas com deficiência visual. Eu acho que o mês de abril, ele tem ajudado muito, porque o autismo ele não é só o mês de abril e não é só o dia 2, mas ele ajuda muito para a gente poder fazer as campanhas com conscientização, para trazer para a população um pouco mais de conscientização dentro do espectro. Continua? Continua sim, tá interessante. Eu vou falar. Não, pode falar. O microfone é todo seu aqui. O importante da secretaria, além da gente pensar em políticas públicas, a gente tem que pensar na atitudinal, né? Como que a gente quebra das pessoas aquele tratamento que elas dão de forma incorreta. Por quê? Falta de informação. Antigamente você via uma criança fazendo birra num supermercado, num shopping, num café, você já olhava para os pais, né, e falava, não dão educação. Hoje em dia, a gente sabe que muitas dessas crianças são autistas e eles têm o tempo deles. Então, por isso que hoje tem o colarzinho do quebra-cabeça, que é o símbolo do autismo, para poder identificar essas pessoas. Como tem também o do girassol, que são para as doenças invisíveis. Então, quando você vê aquele colarzinho, você já sabe que ali tem uma preferência em tratamento. Não é uma exclusividade, é uma preferência. E a gente precisa entender de como respeitar o outro e todas as suas diferenças. Todos nós somos diferentes, né, Simone? Sim. Mas para a pessoa com autismo, isso demonstra muito nas atitudes. E cada um é de um jeito, cada um é único. Tem aquele que é autista, que ele tem problema com barulho, e tem aquele que tem o autismo e pode ouvir barulho, vai em show, frequenta estádio, que nem o Isso Nicolas, é denominado como vários graus do autismo ou não? Sim, como é são que os níveis de suporte, né? Tá. O 1, o 2 e o 3 que falam. Mas eu acho que todo autista é autista, né? A gente não pode separar ele só pelo nível de suporte. Eu acho que isso é mais para um tratamento mesmo médico, clínico, para poder saber como agir. Mas o autista é autista. Outra pergunta que eu quero fazer já relacionada a isso mesmo, quais políticas públicas voltadas para as pessoas com autismo você considera mais urgentes na nossa cidade, no caso aí, né? Estou falando mais de São Paulo, da Secretaria Municipal. Você tem algum... Hoje em dia a gente escuta muito, nossa, mas aumentou muito o número de autista. Não é que aumentou, hoje em dia a gente tem o diagnóstico.
né? Através do diagnóstico, a gente pode pensar em políticas públicas para melhorar a qualidade de vida deles. Hoje, na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, nós acabamos de inaugurar na última quarta-feira o Centro TEA. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, viu? Estou Vamos super falar. curioso. Que é justamente para trazer o protagonismo para a pessoa, não só para ela, como das suas famílias, né, Simone? As pessoas com deficiência, tem uma pesquisa que diz que 80% são mães solos. E a Simone está aqui prova disso tudo que eu estou falando hoje, né, com o Inclusive, pra instituto dela. representar as mães. Exatamente, 80% são mães solos. A gente precisa pensar nessas mães. A gente também Sim. precisa ter política pública para elas, né? É- Senão, ninguém aguenta. Não aguenta, não. E é por isso que eu até chamei a Simone aqui, até porque a Simone convive diariamente com todos os tipos de deficiência, né? Seja ela do Sim. autismo, seja ela cognitivo, né? Seja ela de vários setores, né? Agora me Até fugiu. porque, que eu sempre falo, Darlan, a gente não pode separar, que nem ela mesma fala, não pode separar assim, a mãe do autismo, a mãe da pessoa com deficiência da cadeira de rodas. Eu acredito que inclusão é todas as pessoas com deficiência junto com a sociedade. Sim. Então, lá a gente tem todas as deficiências, desde doenças raras até o autismo e de vários graus. E a gente procura todo mundo, né? Conviver junto. Vocês acreditam que uma coisa assim? Vocês acreditam que a tecnologia, com os estudos, né, tem ajudado bastante? Porque a gente percebe que hoje em dia não são só as crianças que a gente já descobre, agora a gente tem mais técnicas, né, Sim, para descobrir as crianças, né? Porém, existe muito adultos que também são autistas e estão se descobrindo agora, não é? E isso está sendo muito comum, né? Mas é por quê? Por causa das novas tecnologias ou porque a saúde tem demonstrado mais interesse nesses casos? Eu acho que é muito complexo, né, Simone? Porque você colocar a culpa na alimentação, tem gente que acha que a alimentação, que hoje em dia a gente usa muito alimentos industrializados. Tem gente que acha que pelo uso de telas. Ainda estamos estudando muito, existe, né, pessoas que estão fazendo estudo científico mesmo para descobrir o porquê, né? Eu acho que com o diagnóstico, ele é libertador porque você é adulto, às vezes você não se entendia ali naquele ambiente. E aí você achava que você era introspectivo. A pessoa ou que você tinha chata, né? Porque não problemas gosta de de relacionamento. problema de barulho. E a gente acaba julgando as pessoas por ser chata, alguma coisa relacionada, né? Isso. E aí os estudos científicos que trouxeram um laudo ajudam essa pessoa a se compreender. Porque hoje em dia ela se entende como uma pessoa e quais são as limitações dela, né? Eu tenho um autismo e através desse autismo eu vou saber o que eu preciso, como é que eu vou tratar, qual tipo de tratamento que eu vou buscar. Então, é importante você ter essa parte científica. Agora, eu acho que nós estamos um pouco distante ainda de saber a causa, né? Falavam antigamente assim que... Antigamente não, né? Há poucos dias atrás. A mulher teve o filho mais velha, então provavelmente o filho vai ter autismo. Não é uma regra, Besteira isso, são né? crenças, né? Eu acho que a gente precisa estudar muito ainda para poder ter uma definição sobre isso, só que não dá para esperar os estudos. Sim. Tem que ter política pública antes disso. Mas é impressão minha ou de uns tempos para cá o número de autismo tem aumentado? Será que é impressão minha, das pessoas, que algumas pessoas até comentam Será que sobre também isso? não é porque hoje em dia nós sabemos o que é o autismo? Então, essa é a minha Fala pergunta, mais né? hoje, eu acho. Porque até eu fui esse final de semana numa jornada de autismo, fiquei 2 dias ouvindo tudo sobre o autismo. E no final da palestra, inclusive da nossa querida Ana Paula Chacur, no final foi-se falado que nem os médicos ainda sabem muito sobre o autismo. Então, está se descobrindo agora. Então, hoje eu tenho diagnóstico de mães e pais dentro do Supermães que se descobriram autista, pelo que você mesmo disse. Às vezes, o jeito chato de ser, não quer barulho, não quer sair. Muita gente, muitas crianças não, adolescentes, de 20 até 20 e poucos anos, se descobrindo autista. Com crises de ansiedade, né? Isso, Virou uma coisa, uma moda isso, né? E um incômodo, né, que eles têm, que acabam achando que é. E alguns E que estudam até mais a fundo acharam genes
que aí passa dos pais para o Sim. filho. Então, assim, por isso que o diagnóstico vem tardio também, né? E Sim. descobrem depois, eu tinha autismo, então meu filho tem autismo. Tem uma questão genética também. Mas eu acho que é muito estudo, né, Simone? Sim. Muito estudo para você poder identificar o porquê. Qual é a causa? E essa é a dificuldade, viu, Dica, que a gente tem que falar. Para uma mãe hoje de criança com deficiência descobrir um laudo, um neuro é R$ 700. Outros R$ 1.400 para dar o diagnóstico completo. Uhum. Então, esse centro TES, se a gente conseguir, que a gente vai saber ainda direitinho como funciona, mas se a gente conseguir que tenha também laudo de diagnóstico, vai ser maravilhoso. Aí eu já entro numa pergunta que eu já ia fazer, já e caiu bem nessa situação. Como é que a Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência tem atuado para garantir os direitos das pessoas autistas? Né? Porque eles têm os seus direitos, né? Por ter eles já chamam o quê? De uma deficiência? É a defici- É deficiência, É um estado, né? É um E é estado. comportamental, ele não é uma doença. Eu ia falar uma doença, mas não Mas posso, é né? A importante gente tem que falar, sabe? Porque muitas mães, Darlan, às vezes cobram muito os profissionais, né? Os terapeutas, achando assim, meu filho não tá sarando, não vai melhorar. E não é sarar, é um estado. A gente, com as terapias, eles vão melhorando o comportamento, porque o autista é totalmente comportamental. E quais são os direitos que a Secretaria tem adquirido para essas pessoas autistas? Olha, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, ela foi criada em 2005, através do então prefeito José Serra, e a primeira secretária foi a senadora Mara Gabrilli, né, que é uma Sim. pessoa com Maravilhosa, deficiência, maravilhosa. que luta pela causa, ela está em Brasília lutando pela causa, ela está na ONU lutando pela causa. Sempre atuante, Ela abriu né? muitas portas, né, para as pessoas com deficiência. E eu acho que já que a gente está nesse universo debatendo aqui, é importante falar. Você falou assim, é deficiente, como é que fala? São pessoas doentes. Antes de tudo, ali tem uma pessoa. A pessoa, ela antecede a deficiência dela. Por isso que a gente fala pessoa com deficiência e não falamos portadores de deficiência ou pessoas Doente, especiais. Não fala mais. Especial todos nós somos, né? Somos. Você é especial para alguém, eu sou especial, Simone é especial. Então, isso a gente não usa. São terminologias que a gente ainda, nos dias de hoje, a gente precisa informar. Porque às vezes você olha, sempre só falou, portador de deficiência. Nossa, falou portador, você fica bravo. Mas espera aí, a pessoa sabia? Porque a gente também tem que trazer primeiro a informação. Sim. Depois que ela toma conhecimento, se ela continuar no erro, aí a gente critica. Né? A gente, poxa, verdade. não dá. Porque o princípio de tudo é o respeito. A nossa secretaria existe para que a gente possa fazer a triangulação. Agora nós estamos mudando de patamar com o Centro TEA, mas nós éramos uma política de forma transversal. Então nós íamos em todas as outras secretarias buscar o que tem nessa secretaria ligada à pessoa com deficiência. Por exemplo, a parte de educação é a Secretaria da Educação. Ela tem lá um departamento que cuida da educação inclusiva. A saúde tem um pessoal técnico que cuida da pessoa com deficiência, da saúde da pessoa com deficiência. Então, cada secretaria tem. E tem a nossa, que faz toda essa triangulação. E agora a gente está deixando de ser uma secretaria meio para ser uma secretaria fim, através do nosso Centro TEA. Merecido. E também iremos lançar a Casa da Mãe Paulistana Pessoa com Deficiência, que vai ser para cuidar de quem cuida, vai ser para dar acolhimento para essas mães. E voltado para o autista, a gente faz no mês de março, a primeira semana, que é a semana do autismo, né? A semana de conscientização, com caminhadas. Ontem nós estivemos no Memorial da América Latina, na 6ª caminhada do autismo para conscientização. Então tem todas as informações lá, é uma parceria que a gente faz. Mês de abril, temos... né? Você falou março, mas é mês de abril. É, mês de abril. Isso. Mês de abril, dia 2 de abril é o dia da conscientização, dia internacional. Tanta mas coisa, durante né? o mês Tanta inteiro coisa. a gente faz. Março é síndrome de Down. É verdade. E então a gente ajuda com campanhas de conscientização. A gente inaugurou o Centro TEA no dia 2, que vai atender aí pessoas com autismo, seus familiares e cuidadores. Então você pode se inscrever, qualquer pessoa, desde que more aqui em São Paulo, né, São Paulo capital, e tem o laudo, pode se inscrever pelo nosso site, é super simples, mas tem que ter o laudo. E passar pela triagem. Primeiro é uma triagem para a nossa equipe avaliar o que vai ser, qual tipo de tratamento e se a pessoa cabe ali naquele espaço, né? Para a gente ter vaga para realmente para quem está precisando. Tá certo. Vamos lá então. Simone,
né? Você também é mãe de criança? Não, irmã. Não, Você tem Não é parente? irmã, não, também. não. Você. Não, bom, Eu sou a mãe. Simone tem, porque eu conheço, mas era só uma pergunta. Vamos lá. Um recado aqui para essas mães que acabam de receber o diagnóstico do seu filho com autismo. Porque tem muitas mães, né, que querem se esconder, que não querem acreditar, que acham que aquilo ali é Tem o comportamento. período da negação também, né? Exatamente. Muito, né? Que é elas vivem, né? comportamental só, o filho é birrento, o filho é aquele que se joga no chão do shopping porque quer alguma coisa e ela não aceita. E aí quando tem esse diagnóstico, nossa, é uma bomba, né? E aí eu pergunto para você, Simone, você que está acostumada a lidar com as mães, que você está acostumada a lidar, que você tem exatamente um filho com essa deficiência, né? Sim. O que você diria para uma mãe agora que a mãe acabou de receber um laudo como esse? Bom, primeiro, para não se desesperar, tem várias ONGs de apoio, não só o Instituto Supermães, como graças a Deus, né? A gente tem muito apoio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, então a gente consegue caminhar melhor hoje. Você me conheceu desde o começo do Instituto, você vê que agora que eu estou conseguindo andar para fazer as coisas lá na ONG, até porque eu tenho o apoio delas, né, nos orientando, e para que elas procurem uma rede de apoio. O Instituto Supermães está aberto, mas que elas procurem qualquer rede de apoio que possa apoiar elas, porque a primeira coisa que é difícil para elas é a própria família. A família começa a não querer, não leva esse filho birrento, não, porque eu não vou na casa da fulana, porque o filho dela é chato, fica em cima da gente e tal. Então, para que elas não tenham isso, tem uma rede de apoio, porque lá a gente tem psicólogos, pessoas que dão realmente um apoio para ela, para que ela entenda a deficiência num todo, para que ela aceite. Eu costumo dizer o seguinte: não é o meu filho que tem que se adaptar ao mundo. Eu sempre falo, é o mundo que tem que se adaptar às deficiências, para que ele possa ter um momento livre, né? Um espaço na sociedade. Então, para as pessoas também da sociedade olharem mais a fundo e entenderem, né? Tentarem também estudar sobre isso, para que não trate mal essas pessoas, que eles têm. É muito importante dizer que todos eles, independente da deficiência, eles têm um amor no coração muito grande. Então, a gente, às vezes, quando vê uma criança com deficiência sendo maltratada, a gente fica muito triste, porque a gente sabe que são crianças muito puras. E essas crianças, elas merecem muito amor, porque elas têm muito mais amor para dar para nós. Então, que elas tenham paciência mesmo, assim, para descobrir. E é a mãe tentar entender de que forma que ela pode conduzir o filho dela da melhor forma que ela também não traga problemas para ela, porque às vezes a mãe não tem paciência, às vezes a mãe acaba brigando com o filho e a criança está ali perdida sem saber o que ela fazer. Ela só precisa de ajuda. Sim, porque existe ainda muito preconceito com isso, né? Demais. Muito preconceito, Como a né? gente A sociedade pode- ainda não está preparada para. Mas eu acho que aos poucos, com essas conscientizações, com a gente que nem nós estamos abrindo esse espaço para vocês, e Sim. agora tem o Centro TEA, né? O Sim. prefeito tem falado bastante nas redes sociais dele, na Sim. televisão, e a gente tem acompanhado isso, Você né? sabe que lá na secretaria a gente sempre fala isso, né? Que o prefeito Ricardo Nunes, ele tem um olhar para a causa que ele é diferenciado. Eu acho também. E o que a secretária Silvia fala, eu sempre, ele deu espaço para a gente local dentro do orçamento. Porque a pessoa com deficiência, ela tem que estar dentro do orçamento para que você possa fazer políticas públicas. Sim. Nós saímos de um orçamento 2021 de 14 milhões para agora, em 2025, 91 milhões. Mas isso por quê? Porque a gente está trazendo visibilidade para a causa. A gente está mostrando que a pessoa com deficiência, ela existe. Sim. E ela tem que ser amada, respeitada e incluída em todos os ambientes. Isso que a Simone falou, o mundo tem que se adaptar ao meu filho. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso, né? A evolução do ser humano, você entender as diferenças de cada um e todo mundo ter espaço. Se a gente olha pela lei tem muitas. Não precisa nem falar ainda da LBI, A LBI é mas se maravilhosa. você falar só da Constituição Federal de 88, o artigo 5º fala o quê? Todos somos iguais perante a lei. Sim. Só precisa ser cumprido mesmo, né? Mas não é isso que acontece, o dia a dia, né? Uma pessoa com deficiência que vai pegar um ônibus, ela fica ali esperando o ônibus um tempão, chegou o ônibus, vai à plataforma, não funciona. Nossa. Ela tem que esperar um Tenho muita próximo reclamação. ônibus e demorar. Então, assim, são muitas coisas. Quando você começa a trabalhar na causa, você pergunta, se eu tinha alguém da família. Eu sou irmã de uma pessoa com deficiência, né? Física. Minha irmã teve poliomielite e meningite. Mas, para mim, dentro da minha casa, a minha irmã é minha irmã.
Sim. Minha irmã não é uma pessoa com deficiência. Minha irmã é minha irmã, apenas minha irmã. Quando eu fui para a secretaria em 2022, que eu olhei e falei assim, meu Deus, eu caí aqui, é para eu mudar a vida das pessoas. Só que a vida que é mais mudada, que foi mais mudada, foi a minha. É a sua. Né? Mais do que das pessoas, porque eu realmente me identifiquei não só com a causa, mas com a luta dessas mães. Quando a gente olha, são sempre mães. Assim, 80% do caso, de que 90% na secretaria são mães. Instituto Supermães, Azul da Leste, que são mães. São vários institutos que são as mães ali na frente levando a bandeira, elas buscando direitos. Hoje em dia nós temos a cultura inclusiva lá na nossa secretaria, que a Simone já participou de várias, a gente consegue levar eles em espaços que nunca foram ocupados antes. Então a gente leva lá no Corinthians, no Palmeiras, no São shows, Paulo, né? São Paulo, em shows, virada cultural. A virada cultural tem gente trabalhando, pessoas com deficiência Sim. trabalhando e curtindo. Então a gente fala assim, é pessoa com deficiência no palco e na plateia. É isso. Sim. A gente quer que eles ocupam, que eles tenham oportunidade. Tem que incluir mesmo, né? Você Exatamente. precisa dar oportunidade, você precisa incluir Uhum. e entender aquela mãe e poder dar um acolhimento, porque o que a Simone falou, a própria família tem preconceito. Sim. Vai ter o Natal, não vamos chamar porque ela vai trazer o filho dela dá trabalho. Né? Então, assim... Você sabe que eu tenho uma prima que ela tem um filho, né, com deficiência, o menino é pequeno também, né? E ela se limita a ir aos lugares por causa do filho. O filho não pode ir em lugar que tem animal, cachorro, gato. E eu sempre faço festa na minha casa, a gente faz churrasco e tal. E eu sempre chamo ela. Uma vez eu perguntei, ela era eu gosto muito da Sandra, minha prima, querida. E ela falou, poxa, Dona, eu não vou porque meu filho, ele não gosta de cachorro. Eu sei que sua casa tem cachorro, né? Eles Eu têm falei, algumas- não, vou prender meus cachorros para você poder estar aqui, né? Porque a gente também Lógico. tem essa tal da inclusão. Tem que se sentir Prendi o pertencente. cachorro, não matei os cachorros, prendi ele na gaiolinha deles Sim. bonitinho. Não teve problema nenhum. O filho dela se divertiu horrores com os priminhos. E assim foi o aniversário, foi maravilhoso. E ela se sentiu tão feliz, tão feliz. E já abrindo esse parênteses do que vocês estavam falando assim, eu acho, para ser mãe de pessoas especiais, né? Pessoas com deficiência. Perdão, tô aprendendo, viu, Drica? Tô aprendendo, desculpa. Com deficiência, a mãe é muito especial. Eu acho que a mãe, vocês são muito especiais. Aí eu vou te falar uma Especial coisa. no sentido que você falou desde o começo do programa. Somos todos os especiais, tá? Nesse sentido que eu estou Mas falando. eu vou te falar uma coisa que eu aprendo muito com essas mães, né? E eu também achava, nossa, que mãe forte. Nossa, essa mãe incrível, o que ela faz. Mas, gente, são mães. São mães, né? Mãe é capaz de qualquer coisa. Sim. De qualquer coisa. E Eu acho. você falar assim, eu sempre falo isso, né? Porque eu acho que a minha mãe é uma mãe muito forte. Então, eu sempre usei esse termo para minha mãe. Mas, para a mãe da pessoa com deficiência, ela não tem outra escolha. Não tem outra escolha. Ela- Porém, a gente vê muitos Não, casos claro, de abandono, né? A claro. gente vê, né? Mas é porque quando você fala assim, é uma mãe guerreira, por exemplo, usa muito. Ela tem que ser uma leoa para lutar pelos direitos. Ela não tem muita opção. Drica, sabe por que eu falo Não pode isso? falhar, né? Sabe por que eu falo isso, Drica? Porque eu vejo as mães se abdicando da sua vida. Vida profissional, Tudo. vida amorosa, É por isso vida que eu assim. A mãe, ela cuida, gente. Ela cuida para sempre. Ela acaba se Tem as anulando. exceções, tem as Sim. exceções como tudo na vida, né? Como tem também alguns pais que são incríveis. Hoje em dia, através do Instagram, você olha e tem alguns pais, né? Sim, estão aparecendo que eu esqueci o bastante, nome né? agora, que ele virou até vereador lá no Rio. Graças a Deus. E ele informa muito com os filhos dele. Você vê que é um pai presente. Pai é pai. Da pessoa com deficiência, eu sei. Então, quer dizer, nasceu com deficiência, não sou mãe, não sou pai. E os pais têm um fator muito importante E também, não é? Eu Dentro só te dessa falei isso situação. pra gente importante. começar a pensar nesse sentido da mãe guerreira, mãe forte. Porque eu escuto muito delas. Me falam que eu sou forte. Me falam que eu sou guerreira. Me falam... E não é isso que elas querem. Elas querem muito mais. Elas querem oportunidade. Elas querem que alguém olhe. Elas querem ter uns 5 minutos para tomar um banho e não ter que ficar preocupada com o filho. Sim. Então, são tantas coisas que elas são muito além do que forte, né? Muito além. Eu acho. Mas não é escolha. É assim,
eu vou É de ser. Deus, né? É. Isso, né? Não é... É importante falar que é equiparado, né, o estresse da mãe da criança com deficiência a um soldado de guerra. E isso, eu posso dizer, que é totalmente. A gente tem que se preocupar com a educação, com a saúde. Aí você tem o estresse que você não tem o diagnóstico. Aí você vai no diagnóstico, você não pode trabalhar fora, porque senão você perde o direito da criança, que é o LOAS. Aí você não tem como pagar uma consulta para ter o diagnóstico, então você leva assim mesmo, porque não vai mudar muita coisa. Só que muda. Por quê? Porque sem diagnóstico você não consegue tratamento. E aí você acaba cuidando da forma que você pode em casa. Eu fui numa jornada por conta do Instituto Supermães, mas também porque eu queria saber como que eu poderia lidar com meu filho de uma forma melhor até eu poder pagar um tratamento para ele ou até poder ter um diagnóstico dele. Então, assim, o estresse da mãe, aí aquela criança, é importante dizer do autista que aquela criança, ela não come o arroz, feijão normal com a mistura e a salada e um suco. Às vezes aquela criança de manhã, ela só quer pão de queijo. Ela não quer pão normal. E não é frescura. A criança é seletiva. Ela muito. O paladar, né? O autista, ele é muito seletivo. O Lucas, durante muitos anos, só tomava todinho de manhã, só podia ser o todinho, nem o outro mais em conta. Ele, e se não tivesse o canudo, ele não tomava. Quer dizer, se eu perdesse o canudo, era um inferno na minha vida. Eu tinha que procurar um canudo em qualquer lugar. Então, assim, a mãe, ela pode ser especial nesse sentido. Ela precisaria muito mais de, assim, tem a mãe baixa renda, a mãe que tem condição financeira de pagar um tratamento. Então, essa linha tênue aqui, ó, é o que essa mãe diferencia de qualquer outra mãe. A gente precisa diminuir essa ponte, né? Entre quem tem mais condições e quem tem menos condições para o autismo. Porque você pega, hoje em dia, pessoas famosas que o filho tem... Não, é absurdo, né? Vários tratamentos. Você pega a social. realidade de uma mãe da periferia que não tem condições, que sobrevive do LOAS. Muitas dessas mães, elas perdem o filho e aí ela perde o benefício. E aí a idade dela já avançou para o mercado de trabalho. Sim. Então, a gente precisa pensar em tantas coisas. Claro que a gente caminhou muito. Se a gente olha para trás, a gente caminhou muito. Nossa. Mas se olhar para frente, ainda tem tanto Muito por a fazer. fazer, né? Por isso, na cidade de São Paulo, nós vamos fazer mais 3 centro-teias. Nossa, Com certeza, ótimo. se E Deus tragam pro Ipiranga, viu? Tragam pro Ipiranga, viu? Por enquanto, nós estamos fazendo por região. Então, vai um para sul, um para oeste e um para leste. Aqui a gente conta como o norte, né? O primeiro que nós entregamos, que é ali na frente do Clube Espéria, né? Santos Dumont. E vamos entregar aí para os próximos 4 anos mais 3 centro-teias. Prefeito Ricardo Nunes. Zona Sul, aqui em Ipiranga, viu? Brigando. Já teve terreno. A princípio, eu já vou falar aqui, porque todo mundo fala, eu tenho a Marinês está no meu pé porque ela quer que leva para Campo Limpo, o outro quer que leva para não sei o que. Ipiranga, Zona Sul, Por enquanto, já dando até uma satisfação para vocês, a gente procura um local mais central. Por quê? Porque não é do Ipiranga, é da Sul. Então tem que ser um local que fique no meio, para que quem está na outra ponta da Sul chegue Pensando também. em metrô, tudo então, isso, né? Transporte. A nossa logística está sendo essa, perto do transporte público, onde todo mundo se beneficie. Mas, quem sabe, aí a gente tá abrindo o caminho para os próximos anos, ter um por região. E eu vou dizer para você que o Ipiranga tá aí nesse centro aí, viu? Porque aqui a gente tem metrô, eu olhei o tem mapa trem, e peguei... Zona Sul, ABC, tem tudo aqui, né? Santos. A gente abriu o mapa lá para estudar bem onde seria e tal, mas estamos aí, né? O mais importante que eu acho... O mais importante é ter, né? O TEA, né? Eu acho importante. E o mais importante, assim, meu tempo que eu tenho, que eu vejo as políticas públicas aí, é um prefeito que você olha no olho dele, você fala a sua necessidade e ele não esquece. Ele pode não lembrar da pessoa que falou, mas até quando eu conheci a Silvia, ela falou para mim, sabe o que o prefeito fala pra gente todos os dias de manhã? Você pode falar a frase. O que é que eu vou fazer hoje para melhorar a qualidade de vida das pessoas? E aí, cada secretário pensa na tua pasta. A secretária Silvia e eu, nós pensamos nas pessoas com deficiência, né? Secretário de Educação pensa na educação, da saúde. O que é que eu vou fazer hoje para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Que mais muito precisam, humano esse né? prefeito. Então, ele, além de ser humano, eu trabalhava antes com o prefeito Bruno Covas, né? Tive a oportunidade de continuar com o prefeito Ricardo Nunes. Ele é uma pessoa íntegra e que
você olha, o que a Simone falou, você olha no olho dele Ele não e é esquece. aquilo. Até para ele te dar não, porque ultimamente ele dá Sim, não ele dá também, não fala também. não, isso dá, isso não dá. Isso é muito importante, muito importante. Se você pegar a cidade de São Paulo hoje, ela tem uma saúde financeira incrível. Só está entregando o que está entregando porque tem um prefeito que sabe administrar a cidade, sabe administrar a saúde financeira. Sim. Porque sem orçamento a gente não faz nada. É verdade. Não Então depende você precisa dele, né? administrar bem isso. É o melhor, se não é. Para mim, ele é o melhor. Para a causa da pessoa com deficiência, eu acho que todo mundo tem que olhar o que Sim. foi feito até então e o E que o está que ele sendo tem feito entregado, agora e né? A gente avaliar. tem que ver, a gente tem que Entregar, ver com os nossos olhos o que está sendo feito, na Sim, verdade, né? entregar. Maior programa habitacional, maior recap. Para pessoa com deficiência, o Centro TEA de Acorda entregar cedo, que viu? assim 6 horas e tá na rua já. Maravilha. é o maior aqui do país. A gente fala que até do mundo nesse conceito. Secretária Silvia, quando assumiu, ela já colocou no plano de metas do Centro TEA que a gente entregou agora e vamos ampliar. E para isso, para olhar para a causa do autismo. Porque a gente precisa dar uma atenção especial. Sim. Sim, sim. Vamos falar um pouquinho de inclusão. Aliás, eu até convidei o prefeito já para vir aqui no nosso podcast, né, para falar bastante, principalmente sobre a segurança do nosso bairro, que está sendo bem assolado aqui nos últimos tempos. Mas estamos aguardando a agenda do prefeito. Sim. A gente já teve um feedback bem positivo, que ele virá assim no nosso programa, mas é questão de agenda só, né? Vamos falar um pouquinho agora de inclusão. É um assunto meio polêmico, porque eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Que nas escolas, crianças autistas ainda é um desafio, né? E o que pode ser feito para que elas tenham um ambiente mais acolhedor nas escolas públicas? Vamos lá. Eu ouço muita gente falar e gostaria da opinião de vocês que estão sempre ali, né, dia a dia e tal. Assim como tem um centro TEA hoje, graças a Deus, né? A gente tem justamente para as pessoas com autismo. Vocês, eu vou fazer uma pergunta já em cima de uma outra, que nós vamos, entre um conjunto aqui, nós vamos desmistificar tudo isso, né? A gente sabe que a inclusão é super positiva para tudo, né? Seja ela com autismo, com deficiência, com outras pessoas, né? Tal. Mas você acha que na escola pública, o que vocês acham sobre isso? Porque há pessoas que têm filhos autistas, que estão nas escolas públicas, as mães, que reclamam muito do tratamento. Já outras mães que não têm os seus filhos autistas acham que as pessoas com as crianças autistas atrapalham o ensino das outras que não têm essa deficiência. E aí eu pergunto para vocês, será que não tem que ter outros olhos para essa situação? Ou dentro dessa situação há maneiras de incluir nesse jogo? Entendeu, Drica? Mais ou menos Claro, como é claro. que é? Porque é meio polêmico isso, né? Porque a gente fala, eu acho que o autista tinha que ter o lugar dele, tipo uma sala de aula só para autista. Mas Já antigamente tinha a educação, não era inclusiva, né? Tinha a sala de aula que separava as pessoas, educação especial. E aí, isso não é inclusão. Né? Você está delimitando, colocando ali no quadradinho as pessoas com deficiência separado dos outros. Para não atrapalhar. Para não atrapalhar. E para o desenvolvimento da pessoa com deficiência, ela tem que, o dia a dia dela, ela vai conviver, ela vai sair na rua, ela vai conviver com pessoas que não têm a mesma deficiência, que têm uma deficiência diferente e pessoas que não têm deficiência. Então, nós trabalhamos o quê? Para a inclusão. Eu acho que é um tema delicado, sim, precisa muito que ser feito, porque principalmente conscientização dessa mãe que não quer que o filho estude com uma criança com autismo, ou qualquer outra deficiência na sala. Tem muito isso, né? Tem muito ainda esse preconceito de não querer. Não quero, porque a deficiência não pega, gente. A gente precisa avisar isso, né? Verdade. Deficiência não pega. Eu não vou pegar o Lucas aqui, não é contagioso. Não é. E todo cérebro ele é capaz de aprender alguma coisa. Todos nós aprendemos. Eles são muito inteligentes, viu? Então, e precisa também, o profissional precisa estar preparado para receber essa criança, porque vai muito de escola para escola. Tem escola que você vê que está indo super bem, mas tem escola que o próprio professor, e o professor também já tem a sobrecarga dele, né? Então, a gente precisa olhar, capacitar cada vez mais sobre esse tema, ter mais o acompanhante de sala, né, o ajudante de sala, para que eles possam ali, tem pessoas com deficiência que ela precisa de ajuda para comer, que ela precisa de ajuda para ir até o toalete, então a gente precisa conseguir aí
ter pessoas capacitadas nessas salas de aula para suprir essa necessidade. A Simone me marcou num vídeo do Lucas, que eu até chorei muito, que é o filho dela, o Lucas tem autismo, e ele fazendo uma apresentação na escola. Cantou aquela música Paz inteirinha, sozinho. Eu vi isso. Então, assim... E Eu tudo acompanho isso, você, viu, Simone? tudo Opa. isso é do quê? Que tem profissionais ali que estão dispostos, né, a dar oportunidade, acreditar e saber que dali ele vai aprender, ele vai saber alguma coisa. É um tema delicado, mas é um tema que a gente precisa pensar não só em o poder público, mas a sociedade enquanto sociedade. Porque, eu digo isso, não é uma opinião minha, tá? É uma opinião que eu ouço muita gente falar sobre isso, tá? Essa questão da sala de aula. Né? Eu acredito que, igual você falou, que elas precisam se sociabilizar junto com todas as pessoas. Sim. Mas dentro da sala de aula em específico, será que existe essa capacitação dos professores? Que a gente não está enxergando isso. Existe, a gente está ampliando, é uma coisa que é nova, né, na secretaria. Tem profissionais capacitados, tem um incentivo também para quem se capacita, porque você precisa dar incentivo para que aquele profissional também queira se capacitar, né? Verdade. Para cuidar de pessoas com deficiência, não só do autista, mas de outras deficiências. É um assunto que precisa se estudar bastante, né? Mas já caminhando, na cidade de São Paulo já tem. Porque é até perigoso a gente falar hoje em dia com esses mimimi que a gente ouve, né? A gente ficou em déficit por muito tempo, acho que na causa da pessoa com deficiência, a gente ficou muito tempo escondido, né? Hoje em dia, será que não se fala tanto de pessoa com deficiência porque hoje elas vão pra rua? É verdade. Porque hoje, quando você chega no metrô, tem acessibilidade, né? Quando você vai pegar salas agora sensoriais nos metrôs. Exatamente. Então, assim, nós estamos mudando. E é daqui para mais. O que mudou, você não vai regredir mais. É daqui para mais. Então, assim, a gente está trazendo visibilidade. Você tem uma secretaria, a cidade de São Paulo é pioneira em secretaria municipal da pessoa com deficiência. Verdade. Em muitos estados, em outras cidades, ainda tem uma coordenadoria. Aqui não, a gente tem uma secretaria pública, né? Uma secretaria para isso, para pensar em políticas públicas. E é uma secretaria que vai para a rua, né? Tanto eu como a secretária Silvia, a gente está sempre nos eventos, sempre participando, sempre ouvindo as mães. Quando foi feito o Centro TEA, ela fez uma comissão de mães para ouvir o que elas queriam ali. Agora que a gente vai fazer a Casa da Mãe Paulistana para cuidar das mães, a Simone sabe, testemunha, eu participo também escutamos as mães para ver o que elas queriam, porque não adianta também eu fazer uma política pública da minha cabeça. Sim. Eu tenho que ouvir o que aquela mãe quer. Cada uma quer de um jeito, claro, que é igual falar do Centro TEA, todo mundo quer ali pertinho da sua casa. Mas a gente junta isso e todas elas têm algo em comum. Mas dentro do seu cargo, isso te capacita bastante, né? Para essas ideias, né? Isso do conhecimento. Porque você está dia a dia lidando com isso, né? Sim. Até falei para a Simone outro dia, Simone, você precisa fazer uma faculdade urgente para você ter uma posição. Lá dentro da para você ter uma posição, porque essa mulher sabe muito. E só na convivência. Nada sobre nós sem nós, né? Você só aprende convivendo, você só aprende, você não pode falar o que é bom para a pessoa. Lidando ali, né? O problema você tem que escutar o que ela quer. Tem que saber o que Esse eu acho que é o diferencial da secretaria, uma secretaria que escuta muito a gente. Exatamente. A gente tem um caso lá, por exemplo, de uma pessoa que é deficiente visual, que é cego, que estava na frente da secretaria esperando o Uber. Chegou uma pessoa e, vou te ajudar, atravessou ele a rua, não perguntou se ele queria ou não. Aí, quando chegou do outro lado, ele falou, então, agora você pode me levar de volta, porque eu tô lá aguardando o meu Uber. Você tem que perguntar para a pessoa com deficiência como eu posso te ajudar. O que ela quer, como que você pode ajudar. Muitas vezes eles vão num restaurante e o garçom, uma pessoa cega, por exemplo, o garçom pergunta para o acompanhante, o que ele quer comer? Qual que é o prato? Não, pergunta para ele, né? Pergunta para ele. Então, são tipos, a gente tem um curso lá que chama Conhecer para Incluir, que a gente fala muito sobre isso, né? Como tratar as terminologias corretas, o que fazer e o que não fazer. Porque a gente precisa levar cada vez mais informação. E informação é uma ferramenta fundamental para a gente combater o capacitismo. E olha, sobre isso que ela falou, é muito importante dizer que hoje, esse ano é o último ano do Lucas na escola dele, né? No Francisco Meirelles. E eles, esse ano, convidaram o Lucas para participar do conselho.
E nós participamos do primeiro dia do conselho e eu fiz ele mesmo assinar, ainda, inclusive falei assim, olha, tem que fazer uma linha maior para ele, porque ele assina grande. Aí elas falaram, vamos fazer. Na hora da votação da coordenadora pedagógica, eu dei o meu voto, ainda brinquei, eu falei, ó, o meu e do Lucas, né? Ele falou, não, eu tenho o meu voto. Na hora eu falei, nossa, eu fiquei com medo do que ele ia falar, né? Aí ele falou quem ele queria, que era a coordenadora pedagógica que ensinou ele até ler, a professora que ensinou ele a ler e escrever na escola, e ele explicou o porquê que ele queria que fosse ela. Então, a gente, às vezes, pela deficiência, é normal que a gente ache que a pessoa não é capaz. E ela é capaz. Tem até professores que falam: olha, eu sou feliz aqui de dar aula porque o Lucas me questiona. E ele não escreve com a mão dele, mas a cabeça dele é muito além, até do que eu falo alguma coisa, ele me corrige. Ah, que legal isso Então, que isso você é está falando. Sabe por importante. quê? Porque eu também acho que, nem, por exemplo, o Drica, o Simone, tem muitas mães que, como eu posso dizer, que atrapalha. Tem mães que Desenvolvimento do ajudam, filho. tem muito, eu fico pensando aqui porque é perigoso a gente falar alguma coisa e depois vem cacetado em cima da gente. Mas tem mães que atrapalham o próprio desenvolvimento do filho. E é até um autocuidado, É. né? Porque assim, Mas a isso, a mãe quer proteger. eu até entendo a proteção, mas ela está atrapalhando. E vamos lá que esse momento essas mães estão escutando vocês falarem, que estão super experientes, estão aí dentro do governo, com tantas coisas boas que você já falou aqui, que o governo está mostrando, né, para essas mães, para esses acompanhantes, que tem aí o Centro TEA, tem aí o Instituto Supermães que dá um super apoio, tem outros também, outras ONGs aí apoiando, né, e dedicando as escolas aí com essas inclusões. E vamos dar um recado, vocês que estão mais experientes, para essas mães que você é super protetora, que precisa soltar um pouco o seu filho, porque isso também não atrapalha o andamento desse tratamento. Não sei se é um tratamento, né? Porque a criança ela precisa ser desenvolvida também com esse A aspecto. gente Não precisa, às vezes, tirar um pouco a mão. Fala um pouquinho. Né? Durante muito tempo eu deixei o Lucas em muitas terapias e hoje eu até o que eu fiz, eu critico algumas mães hoje que estão comigo lá. Falo, a mãe não tem que ficar de segunda a segunda na terapia com o filho, porque a semana inteira terapia, sábado cavalo, domingo não sei o quê, as crianças têm que ser crianças, elas têm que viver. E tem que deixar elas um pouquinho também, soltar um pouquinho a mão delas, sabe? Então teve um tempo que eu falei, o Lucas não vai fazer terapia nenhuma mais. Nesse tempo, esse 1 ano. Ele vai ficar só sendo criança, indo para a escola, fazendo as coisas normais. E o meu filho menor, de 10 anos, me ajudou muito, porque aquela super proteção que eu tinha com o Lucas, o Pedro falava para mim assim, o Lucas falava, pega tal coisa para mim, o Pedro falava, pega você não é aleijado. Eu ficava brava com o Pedro. Falava, esse é jeito de você falar com seu irmão? Ele falava, mãe, você tem que soltar a mão, deixar ele levantar e fazer. Então, às vezes, a gente põe muito a mão em cima e deixa que eles não desenvolvam melhor. Deixa um pouco a criança ser criança, que ela vai desenvolver naturalmente também no tempo delas. Tá? O Lucas aprendeu a falar e andar com 3 anos de idade. Então, tem muita mãe que hoje fica assim, mas ele não tá lendo, ele não tá sentando, ele não tá rolando. Calma, no tempo deles, eles vão fazer tudo que os outros fazem. Essa autoproteção, né, Drica, da mãe, né, que você É uma estava falando, né? autoproteção que é o que você falou, é bem delicado falar sobre isso, porque ainda mais quando eles vão para o mercado de trabalho. Tem mãe que liga e quer saber, quer se envolver e precisa deixar evoluir, precisa soltar um pouquinho a mão. Sim. Mas a gente também entende outro lado, né? Primeiro pela sociedade que é muito cruel nessa questão do capacitismo. Como que você solta seu filho, vai pegar um transporte público que vai, né? Mas ao Isso eu ainda mesmo não tô tempo preparada. Não, beleza, eu até entendo isso. não, e claro que também você tem que olhar, vai usar o transporte público quem pode, porque tem gente que realmente, sim. né? Então, assim, Mas a eu gente digo tem que separar. de ir até uma escola, de ir na Sim. casa do parente lá como o meu lá, né? E Sim, tal. Como você falou uma vez aqui no programa que você fazia um churrasco, que você foi fazer um churrasco uma vez, né? E aí falou que não ia, uma coisa assim, então, né? na verdade, assim, o Lucas foi muito pouco convidado, acho que nem convidado pela família, para nenhuma festinha, porque como às vezes a parte motora tinha medo que ele passava, derrubasse, o salgadinho, alguma coisa lá do bolo, então ele nunca foi convidado, assim, e na minha família Então, sempre mas teve aí tem crianças. aquelas mães, as parentes que convidam, como eu sempre convidei a Sim. minha prima, né? E ela nunca ia no meu aniversário, alguma festa Mas que a gente você fazia. teve a delicadeza de De perguntar adaptar. o porquê, E né? adaptar Eu também. convido, a pessoa não vem, por quê? E isso precisa partir um pouco da gente, Sim.
né? Mas O eu que acho... eu posso fazer para ajudar? O que eu posso, né? Em que eu posso colaborar com essa pessoa? Porque a carga é muito grande. Então, às vezes, para ela, ela pensa assim, ah, melhor eu ficar em casa, que ele tá no ambiente dele, Que ele faz o que né? ele Que quer. faz o Então, que quer, mas é vai essa o que parte quer, que eu acho come o que errado. quer. Eu acho essa parte que eu acho errado. Mas Eu é acho que a gente não tá as mães preparado eu ainda sei, tanto. mas é assim, eu acho que com tanta Nós tá capacitação, socando a com sociedade tanta inteira. coisa que a gente tem visto aí, Mas tá né? mudando, tá começando a Isso. mudar. E eu acho que o convívio das mães com outras mães é uma Ajuda grande muito. corrente, tá? Eu ouvi no dia da inauguração do Centro Teia, teve a fala que mais mexeu comigo, que foi daquela mãe Margarete. Uhum. Ela falando do filho dela, que ele não é convidado, ele fica dentro de casa, ele não participa de nada, e ela vive essa vida com ele. E ela, no depoimento dela, mexeu muito comigo. E depois ela falou assim: sabe o que me salvou? Foi eu conhecer o outro grupo de mães, que é o Sim. pessoal das Luz da Leste, que é um grupo de mãe também fantástico, que dá esse suporte. Porque a mãe, muitas vezes, ela se perde também no que pode e no que não pode fazer. Sim. Qual ambiente que ela vai. E já tem aquela Quando- perseguição, né? Você fala, putz, já estão excluindo Quando meu eles filho. chegam entre eles, é coisa linda. É. Eles se divertem, não tem o Se julgamento, entendem, né? as Se mães se entendem, né? entendem. Então, isso é muito legal, né? Esse apoio de outras mães. Aí vem a Simone hoje com essa experiência. Antes ela limitava o Lucas, hoje ela dá o Sim. Lucas pro mundo. Sim. Hoje eu nem cuido dele quando vai nos eventos, é as mães que cuidam pra mim. Exatamente. E aí elas vão criando essa corrente e dando esse suporte. Mas o principal também é suporte emocional, porque hoje em dia as acho que é mães se matam e matam mais seus difícil é filhos. isso. Elas matam seus filhos e depois se matam. Com medo, para quem que elas não têm o direito de morrer. Porque essa mãe, ela pensa, se eu morrer hoje, quem que vai cuidar do meu filho? Onde que esse filho vai ficar? E você sabe, Dica, que eu tive vários depoimentos de mães me ligando na madrugada, falando, Simone, eu vou matar meu filho, em seguida eu vou me matar. E eu ficar a madrugada inteira com elas para que isso não acontecesse. Um último caso recente, uma mãe me ligou e falou, eu vou fazer uma cirurgia. Você cuida da minha filha se acontecer alguma coisa comigo? Então, assim, é muito sério isso. Muito sério. Eu acredito. E a gente precisa pensar, falar, é pensar junto, né? O que o poder público pode fazer junto? O que está faltando? Ah, está faltando mais residência inclusiva, vamos pensar numa política pública para isso. A gente precisa dar um suporte. E não só quanto poder público, mas quanto ser humano para essas mães. Porque a Simone falou, olha, a secretária Silvia já me contou vários casos de pessoas que ligam para ela, não aguento mais fazendo isso. Você convive com as mães falam, a Débora fala, todo mundo fala, não aguento mais, elas também estão pedindo um socorro. Eu imagino. E quando elas vão embora, quem cuida dos filhos que ficam? Porque se a família já não é inclusiva, como que vai cuidar depois que a mãe morre? Às vezes cuida pelo um LOAS que a criança tem, mas não sabe se vai tratar direito. Entendeu? É como se fosse uma aposentadoria dos mais velhos. Vai, cuido porque tem uma aposentadoria. Mas Olha. isso, eu tenho medo. É complicado. Rodrigo, como que você enxerga o papel da mulher na luta de políticas públicas para pessoas com deficiência, especialmente o autismo? Eu acho que o papel da mulher, não só na causa, né? Claro que hoje o tema aqui é a causa. Ele é muito importante, porque pesquisas mostram que para as meninas, elas voltam a sonhar quando uma mulher está no poder. E a mulher no poder, ainda mais no poder público, ela consegue ter um olhar muito mais humanizado, talvez pelo fato dela ter essa potência, né, toda dentro dela, de ser mãe, de poder gerir um filho, a sensibilidade. A mulher, ela muda a política pública, né? Quando ela chega, ela realmente tem um outro olhar, uma outra visão. Ela consegue, no dia a dia, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A mulher, ela tem realmente uma força que é impressionante. E na causa da pessoa com deficiência é interessante porque é sempre mãe lutando. Então a gente tem mulheres ali lutando. Eu não sou mãe, né? Eu sou mãe de pet. Tenho 6 gatos. Mas eu vejo a minha mãe com a minha irmã. Minha mãe teve 5 filhos, né? Eu sou a 5ª filha. E minha irmã mais velha, ela tem uma deficiência, e ela ali, o que ela lutou, tendo que ir trabalhar e deixar a gente para ir para a escola sozinha, hoje em dia quase não dá mais para fazer isso, né? Mas a gente era o filho mais velho que cuidava dos mais novos, e assim, a mãe ia trabalhar, ia atrás ali do alimento, né, das coisas que a gente precisava, nunca faltou nada, porque tinha uma mãe ali.
E a mãe da pessoa com deficiência, quando você fala, é muito forte, realmente é muito forte, né? Realmente ela pensa, ela acaba ficando técnica em tudo. Tem mães de pessoas com deficiência que você vai perguntar que ela sabe mais do que um advogado, que ela sabe o que o poder público tem que fazer ou não, o que ela tem que fazer ou não, conhece das leis porque vai buscar isso. Acho que a mulher é uma potência, a palavra certa. E ela, dentro do universo da pessoa com deficiência, ela pode pensar em políticas públicas que realmente muda a vida daquelas famílias. Muda a vida daquela mãe, muda a vida daquele pai, muda a vida daquela criança. Quando você vê uma criança que torce para um time, né? Aí eu vou puxar a sardinha pro meu time, que eu sou corintiana. Tamo junto. Chega lá no Corinthians, quando vai lá com o social, agora no mês de abril a gente leva tanto no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, que eles chegam ali, pisam no campo de futebol, sente a grama, olha, entra no vestiário com o jogador, aí tem o nome dos jogadores, e eles olham, entra na sala de troféus, aí tem os troféus lá, que eles é a coisa mais linda. Gostoso, né? Isso muda. Torcedor mais fiel. Deficiente. Nós levamos uma vez um jogo e a alegria deles, sabe? E até assim, claro, tem um momento que tem um ou outro que tem uma crise que precisa sair, mas a maioria deles estavam impressionados de olhar, estar ali, vendo, participando. E aí eu gosto muito de observar, né? Eu fico observando as pessoas do lado. E aí você olha, gente que olha realmente com aquele preconceito, gente que olha e fala, olha que legal, eles estão aqui. Participa junto, né? Vibra. Eu fui agora no final do campeonato paulista e eu sentei do lado de um menino autista. E ele tinha todo o jeitinho dele, né, de comemorar, de fazer. Teve uma hora que ele perguntou assim, ele ficava com a mão toda hora assim. Que bonitinho. Aí ele me perguntou, minha mão tá te atrapalhando? Eu falei, não, fica à vontade. E aquilo me fez pensar, tem quantas pessoas aqui? 45 mil pessoas. Eu sento do lado do menino autista. E eles têm essa noção de espaço, assim, de atrapalhar ou não. Eles falam. Exatamente, a consciência, né? E claro que deve ser uma criança que está acostumado com aquele ambiente, assim como o Nicolas, né? A secretária sempre levou ele em jogo de futebol, então ele está acostumado com aquele ambiente. Mas você tem que dar oportunidade. Experimentar. Levar o seu filho pro estádio, levar pra tudo. Mas sabe o que eu percebi né? também ultimamente? O pessoal fala muito de barulho com autista, né? Inclusive, quero ressaltar aqui que todos os lugares que a secretaria nos levam, eles dão abafador, então as crianças não ficam com nenhum sofrimento nesse sentido de barulho. Mas assim, eu tenho percebido que a música, isso é muito legal falar. Você vê, você foi lá no show que a gente fez lá do Folia, primeiro Folia do Supermães, as crianças autistas dançando na ponta assim do palco. E eles gostam muito. Tem aqueles que não gostam do barulho, eles usam abafador e ficam ali curtindo do jeitinho deles lá, né? Mas tem aqueles que a música... Tem um menino lá no grupo da gente que ele dá muito trabalho às vezes pra mãe. Toda vez que tem show, ele dança o tempo todo e não dá trabalho nenhum. Mas sabe o que é isso? É o amor, primeiramente, é o amor, né, que você transmite. Mas a gente está interagindo com eles, né? Mas é a inclusão que a gente está falando. É inclusão mesmo, eles se sentem né? inclusos. E a música, ela transforma, né? A música é uma música, ela tem esse poder de transformar. E tem no Centro TEA também, né? Uma sala maravilhosa lá. Por isso que é muito importante essa mamãe aí que está ouvindo a gente, sim, né? Procurar um acolhimento, né? Procurar. Agora tem o Centro TEA, tem a Simone aí com os Supermães, que possa estar sempre auxiliando. E a mãe que tem dúvida, mãe, não tenha dúvida. Procure um especialista. Não acha que você é a maior sabedora do problema que o seu filho tem, porque tem isso também, né? A mãe, às vezes, ela quer... É que nem eu estava vendo uma entrevista hoje, os farmacêuticos querendo receitar a coisa que não pode ser feito, né? E as pessoas acabam recorrendo ali por preguiça de ir até o hospital, alguma coisa assim. Então, mamãe, é um recado para você que tem um filho autista, procura mais essas associações, procura os médicos especialistas nisso, porque eu acho que isso vai ajudar bastante essa causa, né? Inclusive, a Gazeta está convidada desde já, né, secretária, para ir lá conhecer o Centro TEA e fazer uma matéria aqui na Gazeta sobre o Centro TEA, porque a gente visitou no dia, meu filho ele ficou impressionado. É nível assim altíssimo. Nós vamos sim, isso já está em pauta, como também o Smart Sampa também já está em pauta. A gente está esperando só realmente
uma agenda, porque precisa de uma agenda, ele precisa colocar as pessoas na parte de comunicação jornalística, direitinho. A gente quer passar uma matéria bem completa, tá? Por isso que a gente está trazendo vocês aqui hoje para falar um pouquinho sobre isso, né? E infelizmente o nosso programa já está no final. Olha só que coisa. Passa rápido, né? Muito rápido, né? Estamos aqui 1 hora falando e eu vou deixar vocês com as suas considerações finais, tá? Deixando um recadinho que vocês quiserem dar. Mas de antemão, Dica, muito obrigado, viu, pela sua presteza de vir aqui para ter esse bate-papo, para alertar as pessoas, as mães, né? As pessoas que realmente têm essa deficiência. E eu aprendi muito com vocês hoje aqui, mais um pouquinho, né? Simone também, sempre uma querida, a gente está sempre envolvido aí em causas sociais. Mais uma vez agradeço vocês estarem aqui no Pod Ipiranga. Vou deixar você, Simone, primeiro dar suas considerações finais, depois aqui a Dica Vidal, que é da Secretaria Municipal de Nossa convidada querida. Pessoa com Deficiência. Então, eu quero agradecer mais uma vez o apoio que você sempre deu para nós aqui no bairro de Ipiranga, principalmente, e a visibilidade para os Supermães, né, que você acredita, graças a Deus, aqui na causa. Então, que bom ter parceiros assim que nos ajudam. Agradecer mais uma vez também a secretária por sempre estar presente quando a gente solicita. E agradecer aqui publicamente o nosso prefeito Ricardo Nunes, nossa secretária Silvia Greco, que também são muito parceiras com a gente. E todas as presidentes das instituições, que juntas a gente consegue fazer aí um pouquinho melhor o dia a dia das mães com deficiência. Com os filhos, né, com deficiência. Tá certo. Dica? Agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Eu falo hoje, eu estou nesse cargo, mas podem contar comigo, eu no cargo, eu fora do cargo, eu vivo uma vida pública há 30 anos, então eu gosto muito do que eu faço e acho que isso muda a nossa qualidade de vida. Você trabalhar com aquilo que você gosta de fazer, realmente você não sente o sábado, o domingo. Às vezes eu preciso me policiar para viver um pouquinho mais dentro de casa, mais com a família e com os amigos, porque se deixar eu tô sempre em algum lugar. O pessoal fala, você tem rodinha no pé, eu entrei no seu Instagram, você estava em tal lugar, agora você está em outro. E eu gosto disso, né? Eu gosto de pessoas. Então, é uma oportunidade muito grande que o prefeito Ricardo Nunes me deu e trabalhar ali ao lado da secretária Silva e poder aprender, poder, cada dia, você realmente pensar em acordar para melhorar a qualidade de vida das pessoas e fazer um trabalho íntegro, um trabalho que aproxima o poder público da sociedade civil e que faz meu coração bater cada dia mais. Obrigada, Darlan. Gostei muito do seu depoimento quando você fez essa pequena alteração na tua casa para receber a sua prima. Acho que é um exemplo que deixa aqui. Obrigada a toda a tua equipe, ao pessoal da Gazeta Ipiranga. Eu venho muito para Ipiranga, me sinto muito em casa, participo do Bloco do Fico e outras entidades e instituições que sempre me convidam. Então, eu me sinto muito em casa aqui no Ipiranga, é um bairro diferenciado, né? E já me sinto uma cidadã. Piranguista. Pode ter certeza. Já tô aprendendo até a cantar o hino aqui. Já é embaixadora, viu? É embaixadora dos Supermães. Então, muito obrigada. Contem com a secretaria, contem com o nosso trabalho, nossos esforços, porque é isso, né? Unidos nós somos mais fortes. E eu vou terminar com uma frase que é a nossa frase de cartilha lá da secretária, que é: a pessoa com deficiência deve ser amada, respeitada, incluída. E eu sempre incluo que ela deve ter oportunidades também. Tá certo, é isso aí. Com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, principalmente, não é verdade? Principalmente. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez a vocês, tá? Esse assunto foi muito bacana aqui e muitos assuntos desse virão para você aí que tá ligado com a gente, tá bom? Ó, esse foi mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga, ó. Super beijo para vocês, tá? E até semana que vem.